A obra da reforma do sábado que deve ser realizada nos últimos tempos está predita na profecia de Isaías. Eis que diz o Senhor: respeitem o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está mesmo a chegar, a minha vitória vai aparecer. Feliz o homem que assim procede e que assim atua com firmeza, que respeita o sábado com dedicação e se guarda de fazer qualquer espécie de mal. Isaías capítulo 56, versículos 1 e 2. O estrangeiro que se converter para me servir e amar como Senhor e para ser meu servo, se respeitar os sábados com dedicação e preservar na minha aliança, conduzi-lo-ei ao meu monte santo, enchê-lo-ei de alegria na minha casa de oração. Isaías capítulo 56, versículos 6 e 7. Estas palavras aplicam-se à era cristã, como se vê pelo contexto. O Senhor Deus, que reúne os exilados de Israel, declara de modo solene: hei de reunir ainda outros aos que já foram reunidos. Isaías capítulo 56, versículo 8. Aqui está prefigurada a reunião dos gentios através do Evangelho. E é pronunciada uma bênção sobre os que nesse tempo honrarem o sábado. Assim, o dever relativo ao quarto mandamento estende-se através da crucificação, ressurreição e ascensão de Cristo até ao tempo em que os seus servos deveriam pregar a mensagem das alegres novas a todas as nações. O Senhor, pelo mesmo profeta, ordena: resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Isaías capítulo 8, versículo 16. O selo da lei de Deus está no quarto mandamento. É o único entre os 10 que apresenta não só o nome, mas o título do legislador. Declara que ele é o Criador dos céus e da terra e mostra assim o seu direito à reverência e ao culto acima de todos. Fora deste preceito não há nada no decálogo que mostre quem foi a autoridade que deu a lei. Quando o sábado foi mudado pelo poder papal, o selo foi tirado da lei. Os discípulos de Jesus são chamados a restabelecê-lo, exaltando o sábado do quarto mandamento à sua devida posição como monumento do Criador e sinal da sua autoridade. À lei e ao testemunho. Ao mesmo tempo que abundam as doutrinas e as teorias contraditórias entre si, a lei de Deus é a única regra infalível pela qual todas as opiniões, doutrinas e teorias devem ser provadas. Diz o profeta: se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Isaías capítulo 8, versículo 20. De novo é dada a ordem: clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não é o mundo ímpio, mas são a quem o Senhor chama meu povo, os que devem ser reprovados pelas suas transgressões. Ele declara ainda: mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Isaías capítulo 58, versículo 1 e 2. Aqui é feita referência a uma classe que se julga justa, que parece manifestar grande interesse pelo serviço de Deus, mas a repreensão severa e solene daquele que examina os corações prova que eles estão a transgredir os preceitos divinos. Desta maneira, o profeta indica a ordenança que tem estado esquecida. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado leitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Isaías capítulo 58, versículos 12 a 14. Esta profecia também se aplica ao nosso tempo. A brecha foi aberta na lei de Deus, quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Chegou, porém, a altura de esta instituição divina ser restabelecida. A brecha deve ser reparada e levantado o fundamento de geração em geração. Santificado pelo descanso e pela bênção do Criador, o sábado foi guardado por Adão quando ainda inocente no Santo Éden, e continuou a guardá-lo depois de ter caído em pecado, mas arrependido quando foi expulso da sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas, desde Abel até ao justo Noé, até Abraão, até Jacó.
Quando o povo escolhido esteve em cativeiro no Egito, muitos, no meio da idolatria reinante, perderam o conhecimento da lei de Deus. Mas quando o Senhor libertou Israel, Ele proclamou-a com terrível majestade à multidão reunida, para que conhecesse a sua vontade e a respeitasse e lhe obedecesse para sempre. Desde aquele dia até hoje, o conhecimento da lei de Deus tem sido preservado na terra e o sábado do quarto mandamento tem sido guardado. Embora o homem do pecado conseguisse pisar o santo dia de Deus, houve, contudo, mesmo no período da sua supremacia, almas fiéis que, ocultas em lugares solitários, continuaram a honrá-lo. Desde a Reforma, tem havido algumas pessoas em cada geração a manterem a sua observância. Muitas vezes, apesar da difamação e da perseguição, tem sido dado um constante testemunho da perpetuidade da lei de Deus e da obrigação sagrada relativa ao sábado da criação. Estas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, em relação com o Evangelho eterno, distinguirão a Igreja de Cristo quando Ele aparecer, pois, como resultado da tríplice mensagem é anunciado: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E esta mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor. Seguindo-se imediatamente à sua proclamação, o profeta vê o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a seara da terra. Os que receberam a luz acerca do santuário e da imutabilidade da lei de Deus encheram-se de alegria e admiração ao verem a beleza e harmonia do conjunto de verdades que se abriam ao seu entendimento. Desejaram que a luz que lhes parecia tão preciosa fosse comunicada a todos os cristãos e acreditavam que seria aceito com alegria. Mas as verdades que os poriam em discordância com o mundo não foram bem recebidas por muitos que se diziam seguidores de Cristo. A obediência ao quarto mandamento exigia sacrifício e diante dele a maioria das pessoas recuava. Ao serem apresentadas as exigências do sábado, muitos raciocinavam do ponto de vista mundano. Diziam: sempre guardamos o domingo, os nossos pais observaram-no, e muitos homens bons e piedosos morreram felizes enquanto o guardavam. Se estavam certos, nós também estamos. A guarda do sábado pôr-nos-ia em desacordo com o mundo, e não teríamos influência alguma sobre ele. O que pode um pequeno grupo, a guardar o sétimo dia, esperar fazer contra todo o mundo que guarda o domingo? Foi com argumentos semelhantes que os judeus se esforçaram para justificar a sua rejeição de Cristo. Os seus pais tinham sido aceitos por Deus ao apresentarem ofertas de sacrifícios. Porque não poderiam os filhos encontrar salvação continuando a agir do mesmo modo? Também no tempo de Lutero, os adeptos do Papa raciocinavam que verdadeiros cristãos tinham morrido na fé católica e, portanto, essa religião era suficiente para a salvação. Este raciocínio mostrava ser uma barreira eficaz contra todo o progresso da fé ou prática religiosa. Muitos insistiam que a guarda do domingo tinha sido, durante muitos séculos, uma doutrina estabelecida e um generalizado costume da Igreja. Contra este argumento mostrou-se que o sábado e a sua observância eram mais antigos e generalizados, sendo mesmo tão velhos como o próprio mundo, e traziam o apoio tanto dos anjos como de Deus. Quando foram postos os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva cantavam alegremente e todos os filhos de Deus se alegravam, foi então lançado o fundamento do sábado. Jó capítulo 38, versículos 6 e 7 e Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 3. Bem pode esta instituição reclamar a nossa reverência. Não foi ordenada por nenhuma autoridade humana e não repousa sobre tradições humanas. Foi estabelecida pelo Ancião de Dias e ordenada pela sua eterna palavra. Quando a atenção do povo foi dirigida para o assunto da reforma do sábado, ministros populares perverteram a palavra de Deus, interpretando-a de modo a melhor tranquilizar os espíritos inquiridores. E os que não investigavam por si mesmos as Escrituras contentavam-se com aceitar conclusões que estavam de acordo com os seus desejos. Por meio de argumentos, sofismas, tradições dos pais da Igreja e autoridades eclesiásticas, muitos tentaram todos os meios para subverter a verdade. Os seus defensores recorreram à sua Bíblia para defender a validade do quarto mandamento. Homens humildes, armados unicamente com a palavra da verdade, resistiram aos ataques de homens de saber que com suprema ira perceberam a ineficácia dos seus eloquentes sofismas contra o raciocínio simples e direto daqueles que eram versados nas Escrituras, em vez de o serem nas subtilezas da filosofia.
Na ausência de testemunho da Bíblia a seu favor, muitos, esquecendo-se de que o mesmo raciocínio tinha sido usado contra Cristo e os seus apóstolos, insistiam com incansável persistência. Porque não compreendem os nossos grandes homens esta questão do sábado? São poucos os que creem como vocês, não podem estar certos e todos os homens de saber no mundo estarem errados. Para refutar esses argumentos, bastava citar os ensinos das Escrituras e a história da relação do Senhor para com o seu povo em todos os tempos. Deus atua por intermédio dos que ouvem a sua voz e lhe obedecem, e que, sendo necessário, dizem verdades desagradáveis e não temem reprovar pecados populares. A razão por que ele não escolhe mais vezes homens de saber e alta posição para dirigir os movimentos da reforma é por eles confiarem nas suas crenças, nas suas teorias e nos seus sistemas teológicos, e não sentirem a necessidade de ser ensinados por Deus. Apenas os que têm uma ligação pessoal com a fonte da sabedoria são capazes de compreender ou explicar as Escrituras. Homens que têm pouca instrução académica são por vezes chamados para anunciar a verdade, não por serem ignorantes, mas porque não são demasiado pretensiosos para poderem ser ensinados por Deus. Aprendem na escola de Cristo e a sua humildade e obediência torna-os grandes. Confiando-lhes o conhecimento da sua verdade, Deus confere-lhes uma honra em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza humana se reduzem à insignificância. A maioria dos adventistas rejeitou as verdades relacionadas com o santuário e a lei de Deus. Muitos também renunciaram à fé no movimento adventista, adotando ideias erradas e contraditórias acerca dos profetas que se aplicavam àquela obra. Alguns foram levados ao erro de fixar repetidas vezes um tempo definido para a vinda de Cristo. A luz que nesse momento irradiava do assunto do santuário ter-lhes-ia mostrado que nenhum período profético se estende até ao segundo advento e que o tempo exato para esse acontecimento não está perdido. Mas, desviando-se da luz, continuaram a marcar repetidamente a data da vinda do Senhor e outras tantas vezes foram desapontados. Quando a igreja de Tessalónica recebeu ideias erradas sobre a vinda de Cristo, o apóstolo Paulo aconselhou-a a provar cuidadosamente as suas esperanças e expectativas pela palavra de Deus. Citou-lhes profetas que revelavam acontecimentos que deveriam ocorrer antes de Cristo vir e mostrou-lhes que não tinham base para o esperarem na sua época. Ninguém de maneira alguma vos engane, são as suas palavras de aviso. Se tivessem expectativas destituídas do apoio das Escrituras, seriam levados a uma forma errada de se conduzirem e o desapontamento iria expô-los ao ridículo perante os incrédulos e correriam perigo de se entregar ao desânimo, sendo tentados a duvidar das verdades essenciais à salvação. A advertência do apóstolo aos Tessalonicenses contém uma lição importante para os que vivem nos últimos dias. Muitos adventistas têm julgado que, a não ser que pudessem fixar a fé num tempo definido para a vinda do Senhor, não poderiam ser zelosos e diligentes na obra de preparação. Mas, como as suas esperanças são, vez após vez, suscitadas apenas para serem destruídas, a sua fé sofre um abalo tal que se torna quase impossível impressionarem-se com as grandes verdades da profecia. A pregação de um tempo definido para o juízo, na proclamação da primeira mensagem, foi ordenada por Deus. A contagem dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2300 dias no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação. Os repetidos esforços para encontrar novas datas para o começo e para o fim dos períodos proféticos e o raciocínio ilusório que era necessário para apoiar este modo de ver, não só desviaram os espíritos da verdade presente, mas lançaram o desprezo sobre todos os esforços para se explicarem as profecias. Quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfazem os propósitos de Satanás. Depois de a data passar, ele provoca o ridículo e o desdém para com os seus defensores, lançando assim a vergonha sobre o grande movimento adventista de 1843 e 1844. Os que persistem neste erro fixarão finalmente uma data para a vinda de Cristo num futuro demasiado longínquo. Serão levados assim a descansar numa falsa segurança e muitos abrirão os olhos tarde demais.
A história do antigo Israel é um exemplo semelhante à experiência passada pelos adventistas. Deus guiou o seu povo no movimento adventista, assim como tinha guiado os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento, a sua fé foi provada, como a dos hebreus no Mar Vermelho. Se tivessem continuado a confiar na mão guardadora que tinha estado com eles na sua experiência anterior, teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando-a no poder do Espírito Santo, o Senhor teria agido poderosamente através dos seus esforços. Ter-se-iam derramado caudais de luz sobre o mundo, e há anos que os habitantes da terra teriam sido avisados. A obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. Não foi vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto. Ele desejava levá-los diretamente à terra de Canaã e estabelecê-los ali como um povo santo e feliz. Mas não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Está escrito em Hebreus capítulo 3, versículo 19. Por causa da sua reincidência e apostasia, os impenitentes morreram no deserto e levantaram-se outros para entrarem na terra prometida. De igual modo, não será a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que o seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, separou-os de Deus. Como se recusaram a fazer a obra que lhes tinha designado, levantaram-se outros para proclamar a mensagem. Usando de misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda para que os pecadores possam ter oportunidade de ouvir a advertência e encontrar refúgio nele, antes que a ira de Deus seja derramada. Hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove os pecados e erros dos tempos suscitará oposição. Os que fazem o mal detestam a luz e fogem dela, para que as suas más obras não sejam descobertas. João capítulo 3, versículo 20. Quando os homens virem que não podem defender a sua atitude pelas Escrituras, muitos decidir-se-ão a mantê-la a todo o custo e com mau espírito atacarão o caráter e as intenções dos que permanecerem na defesa da verdade impopular. É o mesmo recurso que tem sido adotado em todos os tempos. Elias foi acusado de ser o perturbador de Israel, Jeremias de ser um traidor e Paulo de profanar o templo. Desde aquele tempo até hoje, os que desejam ser fiéis à verdade têm sido denunciados como enganadores, hereges e facciosos. Multidões que são demasiado incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia receberão com ilimitada credulidade a acusação contra os que ousam reprovar os pecados em voga. Este espírito aumentará cada vez mais. E a Bíblia ensina claramente que se aproxima um tempo em que as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus que quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos deverá enfrentar a acusação e o castigo como se fosse malfeitor. Perante isto, qual é o dever do mensageiro da verdade? Deverá ele concluir que a verdade não deve ser apresentada porque muitas vezes o seu único efeito é levar os homens a ignorar os seus requisitos ou a resistir-lhes? Não. Ele não tem mais motivos para reter o testemunho da palavra de Deus porque este levanta oposição do que tiveram os primeiros formadores. A confissão de fé feita pelos santos mártires foi registada para benefício das gerações que se seguiram. Aqueles exemplos vivos de santidade e firme integridade chegaram até nós para infundir coragem nos que hoje são chamados a estar em pé como testemunhas de Deus. Receberam graça e verdade, não para si apenas, mas para que, por seu intermédio, o conhecimento de Deus pudesse iluminar a terra. Tem Deus proporcionado luz aos seus servos nesta geração? Então eles devem deixá-la brilhar perante o mundo. Antigamente, o Senhor declarou a alguém que falava em seu nome: a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos. Ezequiel capítulo 3, versículo 7. Mas também disse: tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Ao servo de Deus hoje é dirigida esta ordem: levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados.
tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que tenha recebido a luz da verdade está sob a mesma solene e terrível responsabilidade que esteve o profeta de Israel, a quem tinha vindo a palavra do Senhor dizendo: e agora, Ezequiel, eu te nomeio sentinela para o povo de Deus. Deves transmitir-lhes o alarme que eu te comunicar. Se eu te avisar que um homem mau vai morrer e tu não o prevenires para que mude o seu procedimento e possa salvar a vida, ele morrerá, como transgressor que é, mas eu considero-te responsável pela sua morte. Mas se tu avisares esse homem mau e ele não deixar de fazer o mal, então ele morrerá, como transgressor, mas a tua vida será poupada. Ezequiel capítulo 33, versículos 7 a 9. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o facto de implicar incómodo e descrédito. Este é o único argumento contra a verdade que os seus defensores nunca puderam refutar. Mas isto não dissuade os verdadeiros seguidores de Cristo. Estes não esperam que a verdade se torne popular. Estando convictos do dever, aceitam deliberadamente a cruz, contando juntamente com o apóstolo Paulo que as aflições do momento presente são leves, comparadas com a grande e eterna glória que elas me preparam. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. E achando, como Moisés, que ser desprezado como Messias havia de ser, tinha muito mais valor do que todos os tesouros do Egito. Hebreus capítulo 11, versículo 26. Unicamente os que de coração se tornam servos do mundo, qualquer que seja a sua convicção religiosa, é que agem, em matéria de religião, por normas em vez de por princípios. Devemos escolher o que é correto, porque é correto, e deixar com Deus as consequências. É a homens de princípios, fé e ousadia que o mundo deve as grandes reformas. Por homens como estes tem de ser levada avante a obra de reforma para este tempo. Assim diz o Senhor: ouvi-me, vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça irá roê-los como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Está escrito em Isaías capítulo 51, versículos 7 e 8.